Mais uma vez nos encontramos para trazermos a continuação dos 10 dias de oração. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir termos este encontro com vocês e vamos continuar cada dia até o final dessa semana, trazendo as reflexões para conhecermos melhor o plano de Deus para cada um de nós e também para sermos vencedores por meio daquele que nos amou através de Jesus. Ontem nós falamos aqui vencermos no sofrimento. Muitas pessoas que estão passando por sofrimentos, algumas passam já por vários anos sofrendo e não encontrando a solução dos problemas. Satanás procura colocar na mente das pessoas que Deus não está olhando por essa pessoa que está sofrendo, que Deus não se importa, mas a verdade não é essa. A verdade é que Satanás é que está por trás do sofrimento. É claro que muitas das vezes sofremos por causa de decisões erradas que tomamos e escolhas erradas que fazemos, mas Deus ele está pronto a nos conceder a vitória sobre todo e qualquer problema que nós enfrentamos em nossa vida. Hoje nós vamos falar a respeito de vencermos as armadilhas, os enganos de Satanás. Em João capítulo 16, no verso 13, lemos: "Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer." Jesus ele estava dando as instruções aos seus discípulos antes de ele passar pela morte e também depois voltar para os céus. Jesus estava dizendo que ele enviaria o outro Consolador, aquele que estaria conosco todos os dias. E a partir do momento em que Jesus foi entronizado nos céus, depois da sua ressurreição, ele enviou o Espírito Santo. E a prova é que no dia em que Jesus foi entronizado, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como nosso grande sumo sacerdote, aqueles que estavam reunidos no cenáculo eram os discípulos e mais 120 pessoas que estavam ali buscando o poder do Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo e receberam o dom de línguas, de falar línguas das nações que haviam em redor do reino de Israel, para que eles pudessem sair e pregar o Evangelho. Este foi o dom de línguas que Deus concedeu. Agora, muitas pessoas hoje em dia creem que para que você tenha certeza que foi batizado com o Espírito Santo, você precisa falar línguas. E essas línguas que são faladas são línguas que ninguém entende. São línguas apenas balbuciando sílabas, palavras que desconexas. E o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo, ele ensina e ele guia a toda a verdade. O apóstolo Paulo mesmo lá em Coríntios falou que ele preferia ficar calado ou mesmo falar 2 ou 3 palavras apenas que as pessoas entendessem do que ficar repetindo palavras que ninguém entende e que não há significado nenhum. Então, irmãos, a certeza de que nós fomos batizados com o Espírito Santo e que estamos sendo guiados a toda a verdade é que nós estaremos estudando a Bíblia, conhecendo na Bíblia o caminho, a verdade, a vida que é Jesus Cristo e obedecendo e fazendo a sua vontade. O Espírito Santo, ele nos leva à obediência, àquilo que Jesus deixou registrado que é para nós fazermos. E nós sabemos que Satanás, ele usa de muitos enganos. Um engano que ele está usando também e que muitas pessoas cristãs creem é que haverá um arrebatamento secreto. Pessoas que estão entre nós, de repente desaparecem, são arrebatadas, levadas para os céus. Mas a Bíblia não ensina esse arrebatamento secreto também. A Bíblia diz que Jesus ele virá com poder e grande glória e com todos os seus santos anjos e todo olho verá a volta de Jesus. Este vai ser o arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar com poder e grande glória, você pode ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4, também em Apocalipse capítulo 1, verso 7, virá com as nuvens e todo olho verá. E não haverá silêncio, haverá barulho, canglor de trombetas, haverá
sonidos, e a palavra de Deus nos diz que os céus enrolarão como um pergaminho, haverá estrepitoso estrondo, muito barulho na volta de Jesus, e então os salvos se alegrarão, os salvos erguerão as suas mãos e irão dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. E então, neste momento que Jesus estiver voltando, os salvos serão transformados. Este corpo corruptível vai deixar de existir e teremos então um corpo incorruptível, um corpo glorioso. Nós poderemos contemplar Jesus com os nossos olhos já num corpo glorificado, porque o brilho do Senhor Jesus será mais forte do que o brilho do sol. E quem é que aguenta olhar para o sol? Ninguém consegue. E nós então poderemos olhar e contemplar Jesus em todo o seu esplendor, porque já estaremos com um corpo transformado, glorificado. E aqueles que já descansam no Senhor, aqueles que morreram em Cristo, esses ressuscitarão também com um corpo transformado, incorruptível. E aí nos diz a palavra de Deus que todos nós subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Esta é a mensagem que a palavra de Deus nos traz, mas Satanás, ele está enganando muitas pessoas, dizendo que haverá um arrebatamento secreto, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Um outro erro que Satanás está induzindo as pessoas também a crerem é que a pessoa, ela é imortal. Quando alguém morre, se desprende uma alma da pessoa e essa alma vai para Deus. E lá está, então, como muitos dizem, né? A pessoa, fulano que morreu, está num bom lugar, está sendo abraçado por Deus, está havendo festa nos céus. Irmãos, não é assim. A Bíblia nos diz claramente que quando a pessoa morre, ela vai para o pó da terra. O que volta para Deus é o fôlego de vida, aquele mesmo fôlego que Deus soprou nas narinas de Adão, quando criou Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Este fôlego é que volta para Deus, e este mesmo fôlego de vida será outra vez dado àqueles que ressuscitarem e que estão descansando, esperando a volta do Senhor Jesus. Então, irmãos, a Bíblia, ela é muito clara em dizer estes assuntos que nós estamos mencionando aqui, e não há como nós crermos que haverá um arrebatamento secreto, não há como nós crermos que a alma é imortal, a pessoa ela morre, mas a alma vai para os céus e lá está. Se assim fosse, para que Jesus viria para buscar a sua igreja, ressuscitar os mortos se já estão nos céus? Vocês se lembram quando Lázaro morreu? Já estava há 4 dias que ele havia morrido, estava sepultado, e Jesus então diz para aqueles que estavam ali ao seu redor: retirem a pedra, porque a pedra estava fechando a entrada do túmulo. A pedra foi removida e então Jesus falou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. E Lázaro nunca contou para ninguém que ele estava nos céus, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, ele estava dormindo ali na sepultura. O próprio Jesus, quando morreu, na sexta-feira, foi sepultado, ressuscitou no primeiro dia da semana, ele também permaneceu na sepultura. Ele não foi na sua morte aos céus e depois voltou para ressuscitar, de maneira alguma, porque a Bíblia não ensina isso. Agora, muitas pessoas também se comunicam com supostos mortos, pessoas que morreram. Então, este é mais um engano de Satanás, acreditar que há comunicação com os mortos, e isso também não existe. Quando Saul já havia sido rejeitado por Deus, ele não seria mais o rei de Israel, ele foi consultar uma pitonisa de Endor, e ali ele pediu que queria falar com o profeta Samuel, que já havia morrido. E então apareceu uma imagem e a voz parecia que era Samuel, mas era o próprio Satanás personificando a voz de Samuel e também a imagem. E Satanás, irmãos, está trabalhando arduamente nesses últimos dias para enganar o máximo de pessoas possível. Nós, cristãos, temos a Bíblia na mão, é a palavra de Deus, é a verdade, mas muitos estão sendo enganados
porque não estudam a Bíblia, porque apenas ouvem o que as outras pessoas falam e vai passando isso para frente para outras pessoas. Então o que nós precisamos fazer é nos dedicar ao estudo da Bíblia e pedir a Deus a iluminação, a orientação do Espírito Santo para que possamos ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele e crer no que está escrito na Bíblia. O próprio Senhor Jesus, em João 17, capítulo 17, verso 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Salmo 119, verso 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos a palavra de Deus, irmãos, que é a verdade. Mas como é que nós temos vivido essas verdades que nós temos na Bíblia? Nós temos duvidado do que está escrito? Nós temos achado, como a maioria das pessoas estão achando, que a Bíblia é ultrapassada, ela não é para o nosso tempo, foi para aquela época. O que está escrito aqui é relativo. Hoje nós vivemos uma nova verdade da palavra de Deus, mas fiquem atentos, porque Satanás, ele está procurando enganar os eleitos, se possível, e que nós possamos permanecer firmes na palavra de Deus. No livro Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 472, diz que ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, Satanás consulta continuamente seus anjos quanto ao plano de maior êxito a fim de lhe transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador. Por meio de agradáveis sofismas e mentirosas maravilhas, ele continua conservando-os sob seu domínio. Satanás dirige seus anjos para que lancem suas ciladas especialmente sobre aqueles que aguardam o segundo advento de Cristo e se esforçam por observar todos os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. Então Satanás, ele está trabalhando arduamente para enganar o máximo de pessoas possíveis, mas que nós possamos buscar em Jesus, através do Espírito Santo, a orientação, a iluminação e permanecermos firmes na verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia e também estes 10 dias de oração. Não deixe de orar por 5 pessoas durante esses 10 dias, pessoas que você quer vê-las também no reino dos céus, pessoas que você quer ver transformadas pelo poder de Deus. Busque em Deus e Ele vai dar a vitória. Iremos orar. Querido Pai, nós te damos graças pela vida, te damos graças porque nós temos a Tua palavra, que é a verdade, e que nós possamos estudar, buscando a iluminação, a orientação do Espírito Santo, para que possamos entender todas as verdades e não sermos enganados por Satanás. Tenhas misericórdia de cada um de nós, Pai. Abençoa todos que estão participando desses 10 dias de oração, em onde quer que estejam. Aqueles que estão orando por 5 nomes especiais, para que quer vê-los transformados e quer vê-los também no reino dos céus. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Pai, e pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.